Bom, a reforma tributária é um tema muito importante, em torno do qual todos concordam quando nós falamos da necessidade de alterar o sistema, porque o sistema possui defeitos. Mas quando nós falamos de que alteração ou quais alterações nós queremos, aí começam a surgir as divergências. Quais são os principais defeitos que são apontados no nosso sistema? A complexidade e a elevada carga. Uma reforma tributária, como a que está sendo proposta, que é uma reforma na Constituição, ela não vai resolver nenhum desses dois problemas. Porque tanto a complexidade como a carga, elas estão colocadas na legislação que está abaixo da Constituição. Seria necessária uma mudança nas leis, uma mudança nos decretos, nos regulamentos, e não tanto na Constituição. Embora uma mudança na Constituição seja importante também, porque é dela que começam as outras mudanças. Mas eu apenas friso que ela sozinha não garante nada. Nós podemos ter uma reforma tributária, como já aconteceram outras no passado, talvez inclusive a maior parte delas, que em vez de trazer mais simplificação e uma menor carga, traz mais complexidade ainda e mais aumento de carga também. Certo. E quais são suas observações em relação ao que você sugeriria, né, para essa proposta, para esse modelo de proposta que foi aprovado na comissão especial, né, que o relatório dela foi aprovado lá na Câmara? O principal aspecto que deve ser levado em conta, já que nós vamos tratar de mudança na Constituição, é de não se proceder a nenhuma alteração que vise a retirar garantias do contribuinte, porque é na Constituição que estão as proteções e as garantias ao contribuinte, garantias que inclusive o próprio legislador não pode alterar. Então, o momento de reformar a Constituição é o momento de reforçar essas garantias e não de diminuí-las. E o principal problema, talvez, do nosso sistema tributário é a nossa tributação sobre o consumo. O fato de nós termos vários tributos que oneram o consumo, como o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e a COFINS, que eles todos realmente poderiam ser simplificados e transformados em um imposto só, que seria um IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, ou um IVA federal. E a principal problemática desse ponto, que é o ponto mais importante de uma reforma, de qualquer reforma, inclusive desta, reforma tributária, é conseguir um consenso entre os estados e os municípios, porque vai haver uma mudança nos tributos que representam a principal fonte de custeio para eles. No caso do estado, o ICMS. Então, a reforma vai tocar nesse ponto muito delicado e é preciso que haja um consenso com os governadores para que ninguém saia perdendo, ninguém fique insatisfeito e, portanto, a reforma possa prosseguir. Certo. Segundo o ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, que é o relator da reforma, ele falou que todos serão beneficiados, né, desde empresários até a população mais pobre, né, a classe média, todos serão beneficiados com a aprovação dessa reforma tributária. Inclusive, acabando também com a guerra fiscal, né, que você falou da problemática de se combinar com os estados esse ajuste, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse IVA, sobre esse fim da guerra fiscal. Isso. O aspecto que você acabou de perguntar está relacionado com o que eu falei há pouco. O que a gente chama de guerra fiscal? Os estados, na tentativa de atrair investimentos, de atrair empreendimentos para os seus territórios, eles concedem reduções de impostos para que esses empreendimentos se instalem nos seus territórios. Esse é um papel que deveria ser desempenhado pela União. A União é que deveria, dentro de uma política tributária nacional, de âmbito nacional, estimular a que empreendimentos se instalassem em regiões mais pobres, até para realizar um objetivo da República Federativa, que está na nossa Constituição, que é a redução das desigualdades regionais. Então, isso é importante, isso deve ser feito. Talvez por uma omissão da União, os estados terminam fazendo com seus próprios tributos e gerando o que você mencionou, que é a guerra fiscal. Com a ideia de transplantar as competências para o âmbito federal, com um IVA, isso seria tirado das mãos dos estados, os estados não poderiam mais legislar sobre esse assunto, e aí acabaria a guerra fiscal. Seria a única forma de fazer. Enquanto a competência continuar com os estados, eles terão a competência para tratar do tributo e, de uma forma ou de outra, conseguirão ainda, e os municípios também com o ISS, insistir na guerra fiscal. Mas a questão que se coloca é até que ponto isso seria válido do ponto de vista federativo, porque a nossa Constituição proíbe emendas que visem a sejam pelo menos tendentes a abolir o pacto federativo. E quando os estados têm uma importante competência que é retirada deles, isso pode suscitar a ideia de que isso traria uma diminuição da eficácia do princípio federativo e nessa condição seria inconstitucional. Agora, quanto ao aspecto de que todos saem ganhando, isso seria o ideal. Mas quando a proposta começa a ganhar corpo e começa a se desenhar o texto que realmente será aprovado,
cedo ou tarde alguém vai aparecer e vai verificar que não vai sair ganhando tanto como acha que sairia, e é por isso que a reforma, depois de tanto tempo, nós estamos mais uma vez tratando do assunto, mas há tanto tempo a reforma é muito debatida e pouco se faz em torno dela, exatamente porque quando se chega nesse momento surgem os dissensos.